Hangar 18. Tudo tranquilo? Quem fala aqui é Cristiano Zoucas, aqui ao meu lado, Fernando Ribas. É isso aí, Zoucas. Finalmente começando a primeira edição do nosso projeto que já vem sendo adiado há alguns anos, né? Algum tempo. Esse é o nosso podcast sobre ufologia e casos insólitos e coisas bizarras e Stranger Things. A gente vai tentar falar aqui sobre teorias da conspiração de um modo geral, principalmente sobre alienígenas e outras coisas que a ciência não explica. Exatamente. Em algum momento pode ser que a gente venha falar de algum caso paranormal, ou algo que tenha alguma relevância, ou que, enfim, alguma notícia que aconteça, que nem aquela escola mal assombrada que apareceu aí na internet um tempo atrás. Ah, sim, é. Já desmentiram que é fake e tal. A gente pode vir a comentar esse tipo de coisa. A menininha do shopping lá também. Isso. Aquela ação de marketing lá, né? Do shopping que teve no Brasil. Me pegou, aquilo ali me pegou. No começo achei que fosse real. Você está ouvindo Hangar 18. Então é isso. A ideia principal do nosso podcast é que as pessoas participem com a gente também, que mandem seus relatos, pode ser via e-mail, pode ser via áudio. No final da nossa gravação aqui, a gente vai divulgar os nossos contatos de e-mail e os telefones que o pessoal pode mandar áudio via WhatsApp, a gente inclui aqui no podcast. Sim. Não, vamos divulgar agora, então, logo. Pode ser, Quem quiser mandar e-mail pra gente, pra perguntar qualquer coisa, ou sobre a gente também, sobre o que a gente pretende fazer com esse projeto, pode mandar e-mail para hangar18podcast@gmail.com. Ou então o telefone 647-830-0422. Vale lembrar que tem que colocar o +1 na frente. Mais um. Isso. A gente está fora do Brasil. A gente tem outro planeta, não, mentira. +1, né? Isso. 647-830-0422. Ou o outro telefone, que é +1 647-884-3958. Então, a ideia realmente é a gente dar voz para as pessoas que têm casos de estranhos de ufologia ou de fantasmas ou qualquer coisa, terem um espaço, né? Que a gente vê sempre. A gente até existem outros podcasts falando sobre o assunto, mas é difícil a gente ver um podcast com pessoas realmente dando seus relatos. Então, digo assim, pelo menos no Brasil, né? Exato. Então a gente quer realmente que você mande aí sua história, o que você passou, o que você viu pra gente colocar aqui no podcast, tá bom? Outra coisa que é importante ressaltar é que pode mandar sem medo, a gente não tá aqui pra julgar ninguém, pra dizer que a pessoa tá mentindo. Fake ou não. Pode mandar à vontade o que você tiver, o que tenha acontecido com você, ou que alguém que você conheça. Pode mandar à vontade, que a gente tá aqui só pra ouvir a tua história e dar um pouco da nossa opinião, mas a gente não tá aqui pra te julgar, então pode ficar à vontade para mandar esses relatos pra gente aí, que eu acho que vai ser muito bom até pro conteúdo, né, do podcast. Com certeza. Porque a gente não quer que seja só a gente falando aqui, a gente quer que as pessoas que gostem do assunto e que usem isso de um modo de lazer, né, tá indo pro trabalho, quer ouvir algo diferente. Exatamente. Participem também. Você está ouvindo Hangar 18. Mudando de assunto, me conta uma coisa, como é que surgiu esse nome? Você que deu a ideia do nome Hangar 18, como é que surgiu? Você pode contar pra gente? Não, então, eu acho que a coisa mais difícil quando você começa um projeto é definir um nome, né? Com certeza. Então a gente pensou em vários nomes antes, eu e o Zoucas, e a gente chegou nesse nome aqui, Hangar 18, que provavelmente quem curte o assunto já ouviu isso antes, né? Que é um nome que deram a uma base aérea nos Estados Unidos chamada Wright-Patterson. Reza a lenda que os aliens de Roswell, quando sofreram um acidente lá nos Estados Unidos, foram levados para lá. Eu vi recentemente que não é só o disco voador de Roswell que tá lá. Não, tem outros, né? Tem vários. Inclusive, o que é lenda urbana, que a gente não sabe se é lenda urbana, né? A gente não tá aqui para afirmar nada.
e nem para defender teoria nenhuma. Mas o que... Inclusive isso veio à tona com o projeto Blue Book, né? Nos Estados Unidos, que é o que basicamente os ufólogos no Brasil fizeram recentemente, né? Com a liberação de arquivos militares sobre relatos de OVNI. Que né? tem muita coisa ainda para ser revelada. Eles só revelaram o que eles quiseram que fosse. Eles só revelaram, na verdade, o que eles acharam ok, assim. Tem muita coisa mais sinistra que ainda tá para ser revelada. Com certeza. Não, e assim... Dizem também que lá nessa base, todos os acidentes que aconteceram com OVNI nos Estados Unidos, os restos, tanto de corpos e de naves, foram levados para esse lugar. E que é uma base que eles fazem desenvolvimento de tecnologia militar para a aeronáutica americana. Dizem que muita coisa foi criada depois disso, né? Sim, inclusive eles fibra ótica. Isso. Tem muita coisa que... e também parece que eles fazem engenharia reversa nesses artefatos que eles teoricamente encontraram lá. E aí eu achei que esse seria um bom nome, porque é um nome que abrange bastante. Perfeito. Enfim, depois a gente vai colocar no post aí. Megadeth também tem a música. Desse primeiro episódio. Então tem umas curiosidades aí sobre o nome que a gente vai comentar também. A gente vai colocar essas referências no post, quem quiser pesquisar mais a fundo sobre o Hangar 18. Tem bastante conteúdo na internet, documentário, enfim. A gente não vai entrar muito aqui, porque pode ser que eventualmente a gente faça um episódio falar só sobre o Hangar 18. Com certeza, né? com certeza. Você está ouvindo Hangar 18. Agora me conta o seguinte, como é que você começou a gostar desse assunto de ufologia e casos paranormais do insólito? Cara, é meio engraçado porque quando eu era criança... Sim, eu sou velho pra caralho. Quando eu era criança, eu assisti o filme do ET no cinema. Criança dos anos 80. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, foi o ET, e eu fiquei maluco. E depois disso eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, comecei a ler. Naquela época eu cresci nos anos 80, né? Então, nessa época não tinha internet, então a diversão que eu tinha era ler bastante livro, ler bastante coisa, lia muito quadrinho também e tal. E uma das coisas que eu lia era revistas e livros sobre ufologia. Engraçado que parece que tinha muito mais conteúdo escrito, livros e quadrinhos sobre esses assuntos nos anos 80 do que hoje em dia. Eu não vejo tanto assim. Da mesma maneira que, por exemplo, nos anos 90 teve um boom de dinossauro, não sei, por conta do filme do Jurassic Park, e eu via muita coisa, então eu cresci vendo muita coisa do dinossauro. Mas anos 80 teve muitos filmes assim, como ET, acho que o Fogo no Céu, vários filmes. O Fogo no Céu já era mais... Já era mais aterrorizante, né? E aí essa onda de disco voador e ET nos anos 80 era mais forte. Sim. Depois do ET vieram vários filmes, né? Que foi um sucesso na época e a gente pode listar depois aí os filmes que vieram que são mais relevantes e tal. E voltando no nome, você falou, eu te cortei, tem uma música do Megadeth que o nome é Hangar 18 também. A gente vai linkar o clipe aí no post desse episódio. E tem um filme também de 1980 chamado Hangar 18 que eu vi na época e esse filme, de certa forma, me aterrorizava. Isso te influenciou. Pois é. Mas eu tenho que rever o filme, porque eu não lembro de nada, assim. Pelo que eu vi superficialmente, o filme não tem nada a ver com a história, entre aspas, real da base, né? Eu acho que eu não sei se em algum momento aparece alguma coisa relacionada. Eu não sei se é esse filme. Eu lembro quando eu era bem pequeno eu vi um filme, mas aí já é mais anos 90. Eu lembro de um filme que eu fiquei bem assustado como ainda criança, que tinha uns ETs que eles dobravam a perna pra trás, lembra disso? Eu acho que eles ficavam, quando eles ficam com forma de humano, e quando eles relaxam e ficam entre eles ali, tipo, agora eu vou voltar a ser ET. Isso? Era. E aí eles botavam a perna pra trás, assim, sabe? Como se fosse uma galinha. Tipo uma perna de galinha, assim, pra trás, de ave mesmo. E aí tinha um cara que ficava seguindo eles e observando como é que eles agiam e tal. Eu lembro que quando eu vi esse filme, fiquei muito bolado. Foi a mesma época lá da autópsia do ET. Aí já tava... E teve um fato também que me marcou muito quando eu era criança, que foi a noite oficial dos OVNIs no Brasil. Pô, isso aí é sinistraço. Eu não lembro o ano, acho que foi 86, se eu não me engano, algo por aí. Nessa época eu era garoto e eu fiquei aterrorizado com isso, eu tinha medo de sair na rua à noite. Nossa. E eu sou de Petrópolis, no interior do Rio, então
O lugar que eu morava era muito alto, então eu sentia uma Você visão via. bonita do Rio de Janeiro, do céu, e eu ficava com muito medo. De ver um disco voador voando ali. Eu tinha bastante medo. Mas eu, ao mesmo tempo, era medo e fascínio, né? Pô. Eu lembro exatamente do dia que o Fantástico anunciou o autópsia do ET, né? Que depois a gente veio descobrir que era fake e tal. Só que na época era real pra caraca, né? Sim, sim. E aí todo mundo teve como se, não, isso é realmente um ET. E eu, criança, você vê aquilo dali, é um negócio muito aterrorizante. E eu lembro que eu tava só eu e minha prima na sala, meus pais estavam no quarto, alguma coisa assim, ou na cozinha, e tava eu vendo com ela lá aquele negócio, e a gente ficou com muito, muito medo, assim. Caraca, olha aquilo, caraca, é um ET, meu Deus, e agora? Não sei. E quando a gente olhou pra trás, cara, a gente viu um disco voador, literalmente um disco voador, uma luz assim muito forte. E eu morava no Meia e meu prédio era bem alto, eu morava no 14º andar, então eu conseguia ver a ponte de Niterói, eu conseguia ver, inclusive ver o Dedo de Deus, Petrópolis, a Serra, né? E tudo mais, eu conseguia ver tudo do lado de cima. E aí daqui a pouco eu olho pra trás, tinha um disco voador gigante, iluminado, muito forte, uma luz muito forte assim. Alguns quilômetros de distância. Cara, eu lembro que eu dei um pulo e eu e minha prima, a gente saiu correndo pros meus pais. Caraca, pai, não sei o que, tem um disco voador, o ET, a autópsia do ET. Meu pai sem querer entender, o que tá acontecendo? Calma, o que tá acontecendo? Tem um disco voador lá fora, meu Deus, não sei o que. Cara, meu pai chegou na sala e a gente olhou pra fora, assim, ficou sério, assim, durante um tempo, com a cara meio, né, tipo, séria, assim, olhando pra fora e falou assim, não, Cristiano, isso não é disco voador, não, olha de novo. Aí eu fui lá na sala, quando eu olhei com mais cuidado, assim, aí eu vi que tinha escrito Goodyear, era um dirigível. Só que, cara, eu juro pra você, o dirigível iluminado à noite, que era voador, né? Não, você tá vendo um ET na TV, você olha pra trás, você vê um negócio daquele, não tem outra coisa. Você já tá inserido no né? Eu lembro que acho que o disco voador, o dirigível da Goodyear, nessa época, ele passava pelo Rio de Janeiro muitas vezes, acho que ficava passando em volta do Maracanã, alguma coisa assim. E aí era comum ver. Pô, mas na cabeça de criança, cara, até eu ler o Goodyear, até explicar que o negócio não era disco voador. Mas foi nessa época que você começou a se interessar por Não, ufologia? foi bem antes. Eu comecei a me interessar eu lembro do dia que eu me interessei pela primeira vez, maio de 91, não lembro exatamente o dia. Foi maio de 91, tinha 5 anos. 5 anos. Eu era muito pequeno e acho que foi uma das primeiras lembranças assim, que eu tenho de vida foi de ver um disco voador. Que foi que eu fui descobrir 20 e poucos anos depois que o disco voador que eu vi foi gravado e tipo visto por muita gente. Que foi o disco voador de Casimiro de Abreu. Né? E acontece, meus avós tinham casa de praia perto ali de Barra de São João. Quem conhece o Rio de Janeiro e conhece mais ou menos ali a região onde tem Rio das Ostras, perto de Cabo Frio, perto de Búzios, região dos lagos, né? Tem a cidadezinha ali que é Barra de São João, que fica alguns quilômetros de Casimiro de Abreu, da cidade de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu fica mais pra dentro, né, assim, no interior, e Barra de São João fica na praia, fica beirando realmente o mar, né? E aí eu lembro que nessa época a gente tinha casa de frente pra praia, então era muito comum eu brincar na areia da praia. E de noite não tinha nada pra fazer, eu tava de férias, uma coisa assim. Eu tava com a minha tia e a minha tia me levou pra fora lá, brincar na areia da praia, de noite. E era muito tranquilo. Hoje em dia você vai pra lá, você é assaltado. Mas na época era tranquilo, a gente ficava brincando na praia, de bola e tal. E meus pais dentro de casa, jogando buraco, jogando alguma coisa, fazendo jantar e tal. E tava só eu e minha tia. A minha tia era muito nova na época, né? Minha tia devia ter uns 14, 15 anos. Isso foi início da década de 90, 91. 91. E aí, eu era muito pequeno. E a gente tava lá, e assim, nessa época, 91, Casimiro de Abreu não, Barra de São João, onde a gente tava, não tinha muita gente, né? Então, tava só eu e minha tia na praia. Era como se fosse zona rural do Rio, ou não? Não, era... Sabe casa de praia que a gente vai pra Araruama, tem aquelas casinhas e tal? Sim, mas não tinha um centro lá, né? Era tipo... Então, tinha um centro, mas o centro não era perto de onde a gente estava, né? Essa casa era mais afastada do centro. Entendi. Então, nesse dia, exatamente nessa noite, tava eu com a minha tia brincando na praia. Não tinha ninguém na praia, só tava eu e ela. O céu tava, tipo, estrelado pra caramba. E daqui a pouco a gente começa a ver uma luz, assim, piscando em várias cores. Aí minha tia brincou comigo. E lá, Cristiano, disco voador. E eu com 5 anos, pra mim, tanto faz, né? Pode descer um disco voador ali, tudo bem. Porque você
Você é criança, você não sabe, você não conhece nada. Sim. Você não sente nem medo, né? Você só tá, tipo, vendo, Mas legal. noção, né, do que pode ser. Você acha legal, pô, legal, um disco voador, sabe? E o disco voador passando por cima da nossa cabeça, assim, devagar. Cara, era bem devagar. E piscando em várias cores. E não tava muito alto, tava, tipo, até relativamente baixo. Passou por cima da gente e minha tia, nossa, que legal, um disco voador, poxa, que bacana, não sei o quê. E aí eu não lembro a imagem que eu tenho do disco voador, como eu era muito pequeno, eu lembro dela como se fosse uma imagem estática, né? Quando a gente tenta lembrar nossas primeiras lembranças de vida, a gente nunca lembra em vídeo, a gente sempre lembra com uma imagem, assim, uma coisa bem nublada. Então eu lembro dessa imagem, assim, meio nublada, daquele disco voador com muitas cores, né? E passando assim, de alguma forma, e continuando, e foi embora. Aí minha tia me pegou pelo braço, vambora, vamos entrar pra gente contar pra todo mundo lá dentro que tem um disco voador aqui fora. Aí quando a gente chegou em casa, isso eu fiquei sabendo depois, né? Quando a gente chegou em casa, que minha tia contou, olha, eu e o Cristiano, a gente viu um disco voador, pô, que bacana, você vem, vamos lá ver. Meus pais, meus avós, todo mundo ficou, pô, tá de sacanagem, né? Normal, é brincadeira, né? Reação default de qualquer... bacana. Que legal, viu o disco voador, filho. Poxa, que bacana, né? Daquela coisa de criança. Os pais pensando nos boletos que tinham que pagar e o filho dizendo que viu o disco voador. Relevando, né? É legal, que bom que vocês viram o disco voador. Ficou nisso. E o disco voador foi embora, ele desapareceu e ficou por isso mesmo. 20 e tantos anos se passaram. Eu tô lá gostando, já gostava do assunto e tal, procurando no YouTube sobre disco voador, eu esbarro nesse vídeo, Casimiro de Abreu, né? Que na verdade esse vídeo que tá no YouTube hoje em dia faz parte de um documentário de algum cara, agora eu não lembro o nome dele. O cara fez um documentário sobre OVNIs no Brasil e tal, e colocou lá, 19 de maio de 91, Casimiro de Abreu, Espírito Santo. Ele errou o nome. E aí depois na reportagem fala que não era Espírito Santo, era agora eu não lembro, era outro estado. Minas Gerais, agora não... Os dois, tanto a reportagem quanto o documentário do cara erraram, porque Casimiro de Abreu fica no Rio de Janeiro, fica no né, interior. E aí filmou a BR-101, que realmente é a estrada que corta, né, do nordeste do Brasil até o sul, é a maior estrada que tem no Brasil, o disco voador foi lá até a estrada BR-101, que fica na cidade de Casimiro de Abreu. E aí, que engraçado, quando ele ficou em Casimiro de Abreu, ele parou a cidade, parou a BR. E o vídeo que tem é o maior trânsito, a galera fazendo engarrafamento. Que aconteceu, né? E o pessoal falando aquela gíria, né, dos anos 90. Pô, que bacana, bicho. Olha lá. Pô, disco voador aqui. Eu lembro desse caso porque eu vi na televisão na época. Então. Foi isso. Mas eu lembro disso. Tem no Fantástico. O Jornal Nacional, coisa assim. Eu acho que foi no Jornal Nacional. E na época tinha um Aqui Agora também, né? O de Gil Gomes. Morreu recentemente ele, né? Não sei, mas enfim. Mas esse caso me marcou também. E tem um outro caso que aconteceu comigo, que eu não sei se é ufológico, e eu nem costumo contar isso pra ninguém. Pouquíssimas pessoas que eu conheço, que eu realmente contei esse fato, eu vou contar aqui agora. Nem sei se eu já te contei isso, mas eu tenho uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Com menos de um ano de vida, a gente se mudou para São Paulo, eu, meu pai e minha mãe. E meu pai foi transferido, ele tinha um emprego, ele trabalhava numa fábrica em Petrópolis, e a fábrica transferiu ele para Guarulhos, e a gente foi morar em Guarulhos. Eu tinha menos de um ano de idade nessa época. E eu tenho uma lembrança que é muito viva na minha memória até hoje, eu com 2 anos de idade dormindo num berço, porque a casa que a gente morava, ela era como se fosse numa servidão, tinha a rua principal, e aí tinha um portãozinho, um corredor, e a nossa casa ficava nos fundos, e a parte de trás da casa era mato. Isso lá em Guarulhos. E o quarto dos meus pais era pequeno, e tinha janela que dava pro quintal. Aí do lado da janela tinha a cama dos meus pais, e no canto ficava o meu berço. E eu tenho uma lembrança de eu acordando de madrugada nesse quarto, ficando em pé no berço e vendo muitas luzes coloridas do lado de fora do quarto. Eita. Eu comentei isso com você já, não? Mas eu não lembro o seguinte, atrás você estava olhando para um lugar onde não seria possível ter na verdade, luz. Na verdade eu estava olhando para a janela. E a janela, tinha uma cortina. Então eu não via o que tinha do lado de fora, mas eu via as luzes do lado de fora, através da cortina. Como se fossem luzes muito fortes. E lá atrás era mato, não era num... Na verdade não era o quintal da casa. O mato ficava na parte de trás. Tá.
E era uma luz muito forte, várias cores piscando, e eu via a silhueta dos meus pais dormindo, e uma música tocando no fundo. Eita. Que eu não me lembro como é que era a música, mas não era música com letra nem nada. Era só um... Como se fosse um som. Vou dar um exemplo aqui, tipo do Contatos Imediatos de terceiro grau. Não era essa música, mas era algo assim. Sim. E eu tinha 2 anos de idade. Agora, eu tenho essa lembrança viva na minha cabeça. Eu não sei se foi um sonho. E eu não sei dizer se realmente aconteceu. Né? Mas de qualquer maneira marcou muito, né? Não, exatamente. Eu comentei isso com um ufólogo, com o Carlos Alberto Machado, que é um cara que eu respeito muito como ufólogo e já vi algumas entrevistas dele, que a gente até tem ideia de trazer essa galera para participar do nosso podcast. Pô, imagina, Carlos, seria legal aqui, hein? Pô, falando sim. Do livro dele lá e tal. Seria bacana. Não, com certeza. Em algum momento vamos ver se a gente consegue trazer ele para comentar os casos dele aqui. Inclusive eu comentei esse fato com ele e ele falou para mim, cara... pode ser uma experiência ufológica, você teria que fazer uma regressão para tentar descobrir o que foi isso. Verdade. Se foi um sonho mesmo, se realmente aconteceu, porque você era muito pequeno. Com 2 anos, pouca gente tem memória de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Como eu te falei, com 5 você já lembra já meio nublado, assim, né? Pois é. Dizem que as primeiras memórias começam a ser mais ou menos aí, com 4 até 6 começa a se lembrar. Não, e essa memória eu tenho ela nítida na minha cabeça, assim, nítida. Eu consigo ver, eu consigo visualizar a cena, sabe? Loucura, sinistro. Então, teve esse fato que aconteceu comigo, que eu acho que as coisas que vão acontecendo com a gente ao longo da vida vão te levando para um caminho, né? Então eu acho que isso faz um pouco parte do porquê que eu sou interessado nesse assunto, né? Com certeza. Eu acho que todo nerd que se preza tem um pouco de curiosidade sobre vida alienígena. É engraçado que assim, eu tenho muita curiosidade, mas ao mesmo tempo tenho muito medo, né? A gente fica tipo, eu fico imaginando o desconhecido, né? Você viu uma... Tem um documentário sobre o Roswell que eu não lembro agora a pessoa que conseguiu ver o ET, né, a criatura em si. Ele falou que olhar para um ser daqueles, que é um negócio que você não tem nada parecido aqui na Terra. Não é que nem você olhar para um pássaro, que é totalmente diferente do ser humano. Que você nunca viu, por exemplo. Você já você nasceu vendo pássaros, você está acostumado. Mas você viu uma criatura que você nunca viu na vida, viva. E ele fala assim que o mais próximo dessa sensação seria quando você olha, por exemplo, você vai num zoológico e aí você vai lá na área dos chimpanzés, dos gorilas e tem um gorila. Quando eu fui em Portugal, eu tive essa sensação. Tinha um vidro na minha frente, tinha um gorila assim de 2 metros de altura, olhando no meu olho. E aí você pensa, cara, essa criatura é consciente, ele realmente consegue... Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu tô aqui, ele tá me vendo, ele tá me olhando nos olhos. Não é que nem um cachorro. O cachorro tá te olhando, mas ele não tá bem te olhando. E o gorila, o chimpanzé, parece que realmente tá te olhando e sabe que você tá ali, sabe que você, né? Ele falou que é um negócio muito doido, assim, de você ter essa consciência, que ele tem a consciência que você está lá. Sim. Que é um negócio que é horrível, assim, né? Você fica... É um medo que você não consegue descrever, entendeu? Eu acho que é bem isso mesmo. Aí eu fico imaginando eu vendo um ET, ao mesmo tempo que eu gostaria muito de ver um ET, eu fico muito medo. É a mesma coisa que acontece com o espírito, né? A mesma coisa. Fala, quero ver, mas tem aquela curiosidade, mas ao mesmo tempo tem medo. Né? Eu ficaria bem de ver um ET, um fantasma, se fosse no Maracanã com uma galera, meio-dia, aí desce lá e você tá... Agora, você sozinho, né? Que nem lá o caso de Varginha, as meninas sozinhas, no meio, com um matagal ali, você vê um bicho daquele, você, meu irmão, surta. É um terreno baldio, né? Surta. Na época elas acharam que era o capeta. É o capeta, Sinistro. Isso aí é outro assunto, a gente não vai muito entrar nesse assunto, não. Assim, a ideia principal hoje dessa edição é a gente falar um pouco das nossas origens sobre o assunto, porque a gente quer ter um podcast falando sobre isso. Primeiro porque a gente gosta bastante do assunto, a gente tem muita curiosidade. Não somos especialistas, não, vale um pouco. Lembrar aqui, então... Não, tanto que eu tô falando aqui, o nome do cara que viu o ET, eu não lembro o nome, mas assim, sim. Você tem que pesquisar melhor, porque a gente com certeza vai descobrir isso juntos, né? A gente vai fazer o podcast e ao mesmo tempo a gente tá estudando, né? E lendo mais. A ideia que a gente quer aqui é gerar discussão. Sim. E dar espaço para as pessoas também. Dar espaço para as pessoas darem a opinião delas. A gente não tá aqui para concluir nada. Pelo contrário, a gente está aqui para questionar muita coisa e deixar as questões para que a pessoa
decida. A conclusão é com vocês, se É. vocês acham que é fake ou A não. gente não tá se aqui é pra mentira ou defender não. nada, pra dizer se é verdade ou não, porque, enfim, não dá pra saber. Igual uma vez eu mostrei um vídeo pra um amigo meu, que até um vídeo que acho que é fake, Uhum. que é a gente pode colocar no link do post aí depois também. Tem um vídeo que, teoricamente, são dos militares americanos numa floresta e eles filmam um alienígena andando, assim, de um lado pro outro, assim. É muito bem feito o vídeo, porque, assim, não parece que é um cara vestido de ET, Sim. pela anatomia do bicho que aparece lá. E é muito bem Então também feito. que é dos russos, já viu? Dos comunistas, na época assim, era Guerra Fria. Sim, sim. Tem um vídeo que é bem feito pra cara, dizem que é real. Algumas pessoas falam que é real, outras pessoas falam que é mentira. Que eles conseguem ver uma nave e tu vê o corpo do ET e tal. Não, então, esse vídeo que eu quero concluir aqui, que eu tava falando, é o seguinte. Esse vídeo é muito bem feito. Eu mostrei pra um amigo uma vez. Assim, é bem feito porque é real ou será que é bem feito porque... Nunca- Cara, não sei. Assim, pô, é tão bem feito, né? Mas porque talvez seja real, eu né? Eu realmente não sei qual a origem daquele vídeo, teria que dar uma pesquisada pra saber. Mas onde eu quero chegar é o seguinte, eu mostrei pra um amigo uma vez e ele falou, cara, um ET nunca andaria assim, nunca teria essa reação. Eu falei, cara, como é que você sabe? Você sabe como é que qual é o protocolo de um alienígena? Como é que ele pensa? O que ele... Sabe? Então, assim, isso é uma coisa que no meio da ufologia e que circula esse assunto é um pouco chato também, né? Porque tem aquela galera que é cética ao extremo. Pois é. E qualquer coisa que aconteça, o cara vai falar que é fake. Sim. Você falou um negócio, agora me lembrou outra coisa aqui. O pessoal fala assim, a gente manda sinais de rádio pra fora do planeta pra ver que se algum ET, alguma vida extraterrestre consiga captar esses sinais e vão saber que a gente tá aqui, né? Então, aí, pô, eu fico pensando assim, mas quem disse que o ET se comunica ou entende sinais de rádio? Pois porque, sabe, às vezes a forma de comunicação dele é outra. É tipo você ter um fax, você quer ligar pra pra um iPhone. Pois é. Fax. O cara tá com o iPhone e a gente tá mandando fax pro cara, porque a gente, por que eles não recebem o iPhone um fax? não vai receber um fax. Pois sabe? Então, comparando a grosso modo. Aí acha que a gente tá sozinho. Não, a gente tá sozinho, olha aí, a gente tá mandando fax há anos e ninguém responde de volta. Então, esse ceticismo, que eu acho importante ter ceticismo, né? Também não é olhar tudo que a gente acha na internet e falar, isso aí é verdade. É verdade. Então, assim, eu diria que, sei lá, 90% das coisas que surgem são fakes. Com certeza. Obviamente. Com certeza. E tem aqueles 10% que não tem explicação nenhuma. Que o cara que é cético extremo, ele pode dizer que é fake porque é o modus operandi dele. Né? Mas, assim como tem várias fotos de OVNIs aí, que foram analisadas por peritos e tal, e que não tem explicação. O cara fala, olha, essa foto não foi alterada, ela é uma foto de verdade, mas eu não sei o que é aquilo ali. Eu também não posso afirmar que é um alienígena. Então, tanto que o nome é objeto voador não identificado. Exatamente. E não um OVNI, né? E OVNI não significa disco voador. Exatamente. Não significa nave alienígena. Pode ser coisa da Terra que a gente não conhece, né? Pode ser. Então a gente não tem sabe. aquelas cápsulas, aqueles orbes, né? Aquelas bolas de metal que às vezes as pessoas encontram e tem no mundo inteiro. Algumas pessoas falam, não, isso aí é um OVNI que tá deixando cair na Terra. Sim. Ou tem gente que fala, não, isso aí faz parte de uma estação espacial. Aí é engraçado. Tem muito lixo espacial que cai na Terra, né? Todo dia. Não dá pra saber. Tem que analisar, tem que fazer teste laboratório, saber que tipo de material que é. É muito louco. E assim, uma coisa é certa. O material que tem no planeta deles é o mesmo material que a gente vai encontrar aqui no nosso sistema solar. Tem uma frase bem legal que eu vi uma vez que fala o seguinte: se existe ET, o ET com certeza é feito da mesma coisa que a gente é feito, porque a matéria-prima das estrelas tanto serve para eles quanto serve pra gente, entendeu? Então assim, carbono, sei lá, os metais, alumínio, coisas que tem aqui podem existir elementos que a gente não conhece ainda também, né? Pode ser, com certeza. Mas assim, vai ser feito de alguma coisa, a matéria-prima a gente com certeza conhece, entendeu? O que a gente vê muito assim de estudo, assim, por exemplo, o cara pegou um implante que
que foi retirado de uma pessoa que diz que foi abduzida, e ele levou para o laboratório, e esse implante é, sei lá, 99% magnésio. Sempre tem as coisas assim, né? É impossível. Aí o cara fala, é impossível ter 99% de magnésio em um tamanho tão pequeno de material colhido. Aí os caras falam assim, mas lá no planeta deles, às vezes tem uma montanha lá de magnésio, que para eles é tranquilo, e a gente não tem aqui. Mas aí aqui a gente tem ferro, a gente tem cobre, tem prata, tem ouro, né? E às vezes tem... Mas a gente também tem magnésio, mas não na mesma quantidade que eles. Mas isso não significa que a gente não conheça magnésio, a gente conhece, tá lá. Sim. E eu tô falando magnésio aqui, na verdade, não, chutei qualquer... Exemplo, só como exemplo. Entendeu? Então, assim, repetindo, a gente não é especialista de nada, a gente não é ufólogo, somos só dois caras que gostam do assunto e vamos discutir aqui junto com quem também gosta do assunto e queira participar do nosso podcast, mandando relatos, enfim. A gente quer também se divertir, né, fazendo isso, porque, de novo, é um assunto que a gente gosta muito, a gente estuda sobre isso desde criança, lê muita coisa, eu até esqueci de falar. Um dos responsáveis por eu gostar de ufologia é o Marco Antônio Petit. Ah, sim. Eu, quando tinha 12 anos, fui numa palestra dele em Petrópolis, que ele contou bastante casos de Casimiro de Abreu também. Sim. Ele até hoje dá palestra, né? No Rio, acho que no Botafogo, sempre tem palestra e dele. Ele é um lá. cara antigo aí na ufologia, um nome antigo. Certeza. Eu comprava muita revista de ufologia, tinha muita matéria dele na época. Ele escreve pra revista UFO hoje? Não acho que sim, acho que ele é o editor-chefe, né? alguma coisa assim. Legal. Falando de Casimiro, eu lembrei agora outra coisa que aconteceu em Casimiro foi o fiasco, né, da chegada dos jupiterianos. Só que eu tava até conversando com... Esse foi o cara que previu lá? Isso. Então, o que eu tava falando aqui pra gente começar o podcast é que eu falei de Casimiro é um lugar famoso por casos ufológicos. E 10 anos antes de eu ver esse OVNI, teve esse acontecimento em Casimiro, que foi a chegada o disco voador ia pousar em Casimiro. Só que aí chegou mais de 30 mil pessoas para ver o OVNI, e o OVNI não desceu. E as pessoas começaram, no final da noite, lá do dia, as pessoas começaram a sacanear. Então passava avião, ou passava um pássaro, o pessoal aplaudia. Aí chegou, não sei o quê. Mas virou um evento, virou tipo um Woodstock, assim. Você vê que lotou, as pessoas lotaram os morrinhos, os barrancos perto, assim, pra ver o disco voador chegar. Só que aí, engraçado, não chegou. O cara falou, eles não vieram porque tinha muita gente, era pra ser uma coisa mais discreta. E aí a pessoa ficou sacaneando. Pô, o cara virou motivo de chacota, né? Que até tem o nome dele aqui, é o Edilson Barbosa, né? Edilson Barbosa. Ele virou motivo de chacota na época. E aí ele falou o seguinte, isso ficou estranho, que apareceria, alguns meses depois, apareceriam algumas luzes no céu, em uma cidade vizinha, né? Comprovando com que o que ele falou foi real, que aconteceu de verdade. Só que antes disso ele iria morrer. E aí aconteceu. Ele morreu alguns meses depois desse caso do pouso do disco voador em Casimiro. Ele morreu realmente. E passou mais alguns meses, em novembro, no mesmo ano. Isso aconteceu, acho que em março. Em novembro do mesmo ano, na cidade vizinha, agora não lembro o nome, acho que Vila Nova, coisa assim. Apareceu várias luzes no céu e todo mundo viu. E ele já tinha morrido. Olha que loucura. Mas é muito louco ele falar jupiteriano, né? Porque, tipo... cara, mas assim, esse cara, assim, na verdade, eu nem sabia desse assunto até você comentar hoje. Mas ele tinha algum conhecimento sobre ufologia? Então, ele era um cara comum? Não, teve esse... Não, parecia ser um cara comum, mas assim, as pessoas começaram a acreditar nele de verdade. E ele falava de uma maneira tão sincera que as pessoas, não, é real o que esse cara tá falando. É real. E ele começava a falar pra mídia, pros veículos de imprensa, falando assim, vocês podem fazer... Tem um vídeo dele falando, vocês podem fazer qualquer tipo de teste comigo. Vocês vão ver que eu estou falando a realidade, é real. Vai descer um disco voador em Casimiro de Abreu no dia tal. As pessoas não duvidaram do cara. E eu não sei o que acontece naquela época. Essa questão dele chamar de jupiteriano pode ser alguma referência que ele tinha de alguma coisa que ele leu, não sei. Não necessariamente eram de Júpiter. Tem aquele cara, tem um caso famoso que é do Valiant Thor. O Valiant Thor o pessoal fala que era um venusiano.
era um cara que veio de Vênus, que ele se assemelha a um ser humano, você olha pra ele, é um homem, só que ele é um ET. E por ser ET, ele é um cara tipo... um cara não, né? Um ET. Um ET que tem vários tipos de poderes, é um cara, de novo, um cara muito antigo, né? Como se fosse um espírito muito antigo, então ele prevê coisas, ele consegue olhar pra você e consegue ver o que você tá sentindo, sentir a mesma coisa. Tem várias coisas. O Valiant Story é um outro caso legal pra gente depois falar. A gente pode fazer um programa depois sobre isso. Mas é engraçado que chamam ele de venusiano, ele veio de Vênus. E esse cara... Isso pode ser coisa da época também. Falando que era jupiteriano, né? Isso pode ser influência da época, ou de... Não sei, de alguma literatura ou de filme. A gente teria que estudar mais a fundo isso. Na ufologia holística, que acredita que beira a ufologia científica com espírito e tudo mais, o pessoal acredita que em cada planeta, em uma vibração diferente, como se fosse uma... né? Existe um povo ali, existe outros seres ali que vivem nesses planetas, a gente não consegue ver com um telescópio, nem se mandando uma sonda, nem se o ser humano for até Marte, vai ver ninguém. Mas eles estão ali em outra vibração. Tipo outra dimensão. Tipo outra dimensão. Mas os planetas são habitados, só que em dimensões diferentes. E é por isso que... Faz sentido. E aí por isso que eles falam, não, Júpiter tem gente, Vênus tem gente, né? Sim, sim. E aí falo gente porque se assemelha a um ser humano, né? Isso faz muito sentido, né? Eu também li, quando eu era garoto, eu li um livro sobre ufologia também, que o ufólogo questionava, não me lembro quem é o ufólogo, tá? Tem muito tempo que eu li isso. Provavelmente foi alguma revista. Tinha uma revista na época chamada Século Futuro, que abordava assunto paranormal, ufologia, né? Porque tá tudo ali no mesmo saco, né? E aí tinha um caso que, assim, que o cara questionava, que, assim, dizia que não, que era impossível chegar à vida inteligente aqui de outro planeta pelas distâncias, né? E que, por exemplo, sei lá... Aí, anos depois, o Stephen Hawking falou em dobra, falou em exatamente. Buraco de minhoca, né? Exatamente, de atalhos, né? Atalhos, E, de novo, a gente não tem... O nosso conhecimento é limitado, então a gente não sabe... A base que a gente tem para comparar com esse tipo de coisa é o que a gente conhece, que é a tecnologia da Terra, né? A ciência da Terra, enfim. Sim. E a gente tem esse limite, né? Tem esse limitador. A gente é extremamente ignorante, né? Exatamente. Então, e ele comentava sobre isso, sobre essas distâncias e tal, e que a única coisa que tornaria possível seria ter atalho. E aí veio o Stephen Hawking depois ele falou que poderia ser possível. Exatamente. É legal. É isso aí. Você está ouvindo? Bom, cara, é isso. Espero que vocês gostem dessa primeira edição do podcast, que foi mais solta, né? Assuntos gerais. Foi mais uma edição de apresentação para os ouvintes conhecerem a gente melhor. A gente vai colocar no post sobre esses assuntos que a gente comentou aqui, para vocês terem essas referências, se quiserem... Bota o link do descovador de Casimiro de Abreu. Não, vou colocar tudo. Para quem quiser pesquisar mais a fundo essas referências que a gente comentou, e manda pra gente, se você tiver algum relato, algum caso, sei lá, se você viu um ET, ou se você conversou com um ET... Pô, aí sim. Não, aí você vem aqui e conversa com a gente pessoalmente. Enfim, se você avistou alguma coisa ou tem alguma história pra contar pra gente, pode mandar áudio aí pelo WhatsApp. Deixa assim, você diz o seu nome, de onde você é, e conta o seu relato, né? Isso, manda pra gente. Primeiro fala o seu nome, sua idade e de onde você é, e pode mandar pra gente via áudio ou via e-mail. Se você mandar via áudio, a gente vai colocar o áudio direto no nosso podcast, e aí sua voz vai aparecer aqui com a gente. Sim. Se você não quiser falar e só quiser escrever, escreve pra gente por e-mail que a gente vai ler pra você. O seu e-mail também. Então, de novo, nosso e-mail para contato é hangar18podcast@gmail.com, e os telefones para contato, você coloca mais 647-884-3958 para mandar o áudio via WhatsApp. E tem um outro número, que é o do Zoucas, que é o mais 647-830-0422. Então é isso aí, Zoucas. Então valeu, galera. Até a próxima edição. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. E existe vida inteligente na madrugada. Falou, galera, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Hangar.